Queridos irmãos e amigos, professores da Escola Bíblica Dominical do Programa de Educação Cristã Continuada, sejam bem-vindos. Lição número 1 do PEC, 1 Coríntios 1 e 3, vai falar de unidade e de sabedoria de Deus. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor João Neres. Se você já me acompanha, sabe que toda semana eu estou gravando aqui um breve comentário sobre a nossa lição. Essa é a minha família abençoada e a minha netinha Radassa está pedindo para você se inscrever no canal. Já são 2.630 inscritos e estou caminhando para os 3.000 inscritos. Então, se você puder, se inscreva, deixe o seu like e também ative esse sino de notificação. E toda semana você vai estar recebendo um conteúdo novo para preparar melhor a sua aula. Aqui no canal do YouTube também você vai encontrar, e eu vou colocar na descrição desse vídeo, você vai encontrar uma live lendo e explicando a Bíblia Sagrada, e nessa live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, eu já li a carta aos Coríntios inteira, capítulo por capítulo, versículo por versículo. 1 Coríntios e 2 Coríntios, tá bom? Na live nós já lemos 30 livros, por isso é importante que você esteja inscrito no canal e sabendo de tudo que está acontecendo por aqui. Sempre que tem um tema polêmico, algo novo, nós estamos gravando um vídeo para ajudar os irmãos no preparo da sua aula. Esse é o livro do pastor João Neres. Quando eu for aí na sua igreja, nós levaremos, se Deus quiser. Vou deixar meu contato para perguntas e respostas, em nome de Jesus. Vamos lá. 1 Coríntios é uma carta muito especial. Paulo escreveu a primeira e a segunda. Alguns teólogos dizem que teve outra carta que ficou perdida, isso não podemos afirmar. Mas eu queria, nessa lição número 1, trazer algumas coisas importantes. Primeira delas é que a carta não é só de Paulo. É Paulo e o irmão Sóstenes, né? Que escrevem a carta, tá? Ele honra o Sóstenes, tá bom? No capítulo 1, versículo 1, diz Paulo e o irmão Sóstenes aos irmãos de Corinto. Outra coisa importante é que essa cidade ficava localizada na região da Acaia. É uma cidade cosmopolita, ou seja, uma cidade grande, uma cidade que era um centro comercial, por isso se chama de cosmopolita, e ela ficava nessa região aqui, ó, da Acaia. A Acaia é essa região onde você pode... Eu peguei um mapa que eu tinha da aula de Atos que eu ministro, e tem aí, você vai ver Corinto ali, logo acima da referência a Atos 18:1, você tem ali Corinto do lado de Atenas. Essa região ali era Acaia. A região lá em cima é a região da Macedônia. Por isso, na segunda viagem, quando Paulo está em Troade, ali no meio do mapa mais ou menos, o Senhor de noite dá uma visão dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, ok? Então, esses nomes maiores aí no mapa, Síria, Capadócia, Galácia, Macedônia, são regiões, tá? E Corinto era uma cidade que fazia parte da região da Acaia, tá bom? Essa região não tem só Corinto, tem outras cidades. Isso é um dado importante. Essa cidade de Corinto, era uma rota comercial. E por ser uma rota comercial, passavam pessoas de diversas nações, se tornava para Paulo um lugar maravilhoso para a divulgação do evangelho. Uma vez que cada pessoa que passasse por ali se convertesse, essa pessoa iria pegar o seu navio, ia para a sua nação, ia se transformar um evangelista, um missionário. Então, era uma rota comercial muito importante, era uma cidade rica, e era importante para o evangelismo por conta disso. Em contrapartida, era uma cidade mergulhada na imoralidade e na corrupção. Onde tem muita gente passando, muito turista, sempre vai ter a tal da prostituição e a imoralidade
corria solto. Inclusive, nessa cidade existia cultos de prostituição. Era a chamada prostituição cultual. Tá bom? Então, é importante esses dados para a nossa lição número 1. Tá? Havia ali muita imoralidade e corrupção. Paulo chega nessa cidade por volta de 52 a 53 depois de Cristo, e aí ele funda essa igreja, né? Na sua viagem missionária, a sua segunda viagem missionária, Paulo vai fundar essa igreja. Essa igreja é um pouco complicada com relação a Paulo, porque no capítulo 9, Paulo tem que se justificar. E aí nós entramos justamente nos tópicos da lição, que vai falar de divisão, porque a igreja deveria honrar Paulo como fundador, mas Paulo tem que justificar o seu apostolado e diz para eles no capítulo 9, se eu não for apóstolo para os outros, pelo menos para vocês eu sou, porque vocês são o selo do meu apostolado. Gente, na segunda carta aos Coríntios, Paulo chora lá pelo capítulo 11, ele vai dizer assim, olha, eu estou disposto a ir ter convosco pela terceira vez, ainda que sendo menos amado, mais eu vos amo. Paulo diz para essa igreja assim, olha, eu deixei outras igrejas recebendo delas salário para cuidar de vocês. Vocês não me deram nada. Mas ainda assim, mesmo vocês não me amando, cada vez mais eu vos amo. Aleluia. Então, essa é a igreja de Corinto. E no tópico 1 fala de saudação, gratidão. Já falei, foi não somente Paulo, mas o irmão Sóstenes que escreveu, né? Os santificados e santos, é importante esse tópico, porque nós temos que entender uma coisa, pode falar isso com segurança para o seu aluno. A salvação é um ato, a santificação é um processo. A salvação é um ato. Quem crê, for batizado, será salvo. A pessoa, quando levanta a mão para Jesus, ele já faz parte do corpo dos santos, da universal assembleia, da igreja invisível. Independente dele já ter se batizado ou não, ele já é chamado de santo, segundo a Bíblia. Tá? Agora, a santificação é gradativa. Na segunda semana ele vai deixar de fumar, depois ele vai deixando de beber, depois ele para de dizer palavrão, e por aí vai. Isso chama processo de santificação. Por isso, muito bem colocado aqui pelo comentarista, né? O pastor Otto Alencar, sobre a santificação, né? A unidade e divisão. Bem, essa igreja tinha como um dos dirigentes, dos primeiros que Paulo colocou, Apolo. Apolo era um grande pregador. E Paulo era um grande ensinador. Eu estou pesquisando para descobrir se naquele episódio que o menino caiu da janela, o tal de Eutico, que hora Paulo começou a pregar. Porque diz que ele começou uma reunião na hora do partir do pão. Se for o partir do pão da manhã, Paulo pregou o dia todo e entrou na noite. Meia-noite o menino caiu da janela. Aleluia. Mas mesmo que tenha sido um partir do pão à tarde, mesmo que tenha sido aí por volta do café da tarde, 5 horas da tarde, Paulo pregou até meia-noite, irmãos. Quando o Eutico caiu da janela, ele foi lá, orou, o menino ressuscitou e ele pregou de novo até 6 da manhã. Então esse era Paulo. E aí tinha aquele grupo que gostava mais do reteté, como diz aí, né, de rodar no poder, e gostava mais de Apolo, porque Apolo tinha essa voz rouca. Hoje eu estou meio rouco, semana passada eu estive em São Paulo, no congresso de EBD. Meus irmãos da ADSA Brasil, ó, Deus abençoe, meus amados, receberam muito bem ali no congresso de Escola Bíblica Dominical e também formatura do PEC. Estava ali o nosso irmão Jadiel, pastor Jadiel, coordenador do PEC. Um abraço, pastor Jadiel. Um abraço, pastor Gerson, que é o coordenador ali do campo, né? ADSA Brasil. E pastor Galdino Júnior, que é o pastor presidente daquela grande obra. Bem, o apóstolo Paulo, ele vai escrever essa carta aos Coríntios e ele vai relatar que os irmãos têm divisões, e essas divisões ela ocorrem justamente porque, como eu estava falando, alguns gostavam mais do Apolo, entendeu?
Talvez o Apolo fosse mais pentecostal, não sei. E o Paulo é um ensinador, um grande ensinador, querido. Mas Paulo é Paulo, pelo amor de Deus. Paulo é o homem que passou 3 anos na Arábia em oração, tete a tete com Deus. Quando ele recebeu a instrução da ceia, ele disse: o que eu recebi do Senhor é o que eu vos ensinei. Ele não recebeu instrução de apóstolo nenhum, ele recebeu direto da fonte. É o homem que ouviu palavras inefáveis, foi até o terceiro céu e ouviu palavras que não era lícito dizer aos homens. Mas os irmãos de Corinto, eles estão brigando. Uns gostam mais de Apolo, outros gostam mais de Paulo, outros gostam mais de Cefas. Quem é Cefas? Outro dado importante que você precisa saber como professor. Cefas é Pedro. Por que Cefas? Cefas é Pedro em aramaico. O nome de Pedro é Simão, cana levada pelo vento. Simeão. O Simão. Jesus mudou para Petros, que quer dizer rocha, para ele ser firme, não ser vacilão. Tá? Agora, no aramaico, ele era chamado de Cefas. Paulo chama sempre de Cefas, porque o aramaico era a língua mais praticada naquele momento. É outro dado importante, tá bom? Então, havia essa divisão. Aí tinha os mais crentes dos crentes que dizia assim: eu não sou de Apolo, nem sou de Paulo, nem desse tal de Cefas. Eu sou de Cristo. Esse era o mais hipócrita, porque ele se achava mais santo do que o grupo do Apolo, o grupo do Paulo e o grupo do Pedro. Cuidado com o santarrão, viu? Cuidado com o santarrão. É natural que entre homens haja divisões, né? O filósofo Aristóteles disse que todos nós somos seres de natureza política. Se você tiver uma festa aqui em casa, 100 pessoas, rapidamente um grupinho de 5 reúne para cá, outro de 3 para ali, e aqueles que têm mais afinidade começam a conversar. Os assuntos interessam mais, e isso é do ser humano, tá? Mas aqui na igreja está havendo divisão. Eles levaram a coisa para o lado da carne, tá bom? E por causa disso, Paulo vai chamar a atenção duramente por causa desse racha, ok? No tópico 3, para encerrar, ele vai falar da sabedoria divina. A loucura de Deus é mais sábia que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Queridos, só o homem tendo ido ao terceiro céu e ouvido palavras inefáveis, como Paulo. Eu sou fã de Paulo. Para dizer um negócio desse. Que a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Só alguém muito inspirado pelo Espírito de Deus pode falar um negócio desse. E então Paulo mostra para os irmãos que, às vezes, aquele que é mais fraquinho, aquele que nem sabe falar direito, ele pode ser tremendamente usado por Deus, porque a sabedoria de Deus, né, é mostrada dessa forma. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, né? A loucura de Deus é mais sábia que os homens. Então, assim, termina a lição número 1. A lição número 2, nós vamos falar sobre a mensagem poderosa, que é a mensagem da cruz. E, para concluir, a aplicação pessoal diz assim: o partidarismo e as dissensões em Corinto estavam prejudicando o crescimento da igreja. Do mesmo modo, nos dias atuais, o mau testemunho atrapalha a aceitação do evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós jamais venhamos nos envolver em divisões na igreja. Deus abençoe a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Aí está o meu contato para dúvidas, perguntas ou sugestões. Deus abençoe você e boa aula em nome de Jesus.